Comprar uma casa no Brasil é como correr uma maratona, com uma mochila de dívidas nas costas e um banco empurrando juros nas suas pernas. O preço do imóvel sobe. O salário não acompanha. E enquanto isso, surgem parcelas que mais parecem o financiamento de um foguete da NASA. Mas afinal, por que é tão difícil e tão caro conquistar a casa própria? O que faz um apartamento minúsculo, sem garagem e sem elevador, custar quase R$500 mil em uma cidade onde o transporte público nem funciona direito? Neste vídeo, você vai entender como a cultura do sonho da casa própria se transformou em um pesadelo calculado, alimentado por especulação imobiliária, juros absurdos, custos invisíveis e promessas que desmoronam como parede mal feita de kitnet. Tudo começa com um problema que a maioria das pessoas nem percebe. O Brasil construiu uma cultura onde alugar é quase um pecado e comprar casa virou sinônimo de sucesso. Desde cedo, o brasileiro escuta que quem casa, quer casa. Como se um contrato de casamento viesse com uma escritura de imóvel acoplada. Mas essa pressão social tem um custo. E alto. Porque quanto mais pessoas correm para comprar imóvel, mais os preços sobem. A demanda explode, a oferta não acompanha. E as construtoras percebem que podem empurrar qualquer coisa, desde que tenha o rótulo de oportunidade imperdível. Assim, nascem os famosos apartamentos compactos, onde mal cabe uma cama e um armário. Mas o preço é equivalente a 3 décadas de trabalho duro, juros compostos e taxas camufladas em letras pequenas. E quando você acha que entendeu o problema, chega a cereja do bolo, o financiamento. O famoso crédito imobiliário, vendido como uma solução, mas que na prática é um contrato de submissão econômica por 30 anos. Os bancos fazem parecer simples, entrada baixa, parcelas fixas e um final feliz com chave na mão. Mas a verdade, no fim do contrato, você terá pago o dobro, ou até o triplo, do valor do imóvel. Tudo por conta dos juros abusivos que no Brasil são dos mais altos do mundo. E sabe por quê? Porque o nosso sistema financeiro funciona como uma máquina de moer quem sonha. Enquanto o banco lucra com cada boleto pago, o comprador se afoga em dívidas que crescem mais rápido do que qualquer valorização do imóvel. E não para por aí. Existe um vilão invisível nessa história que pouca gente comenta. O custo Brasil. Construir no país é caro. Muito caro. Matéria-prima? Tributada. Mão de obra? Burocratizada. Terreno? Escasso nos grandes centros. Junta tudo isso e temos imóveis com preços artificialmente inflados. A burocracia para a aprovação de obras também é um labirinto, cheio de carimbos, licenças, taxas e atrasos. Tudo isso entra na conta final que você paga. E claro, ninguém explica isso na hora da propaganda com música feliz e família sorrindo. O marketing vende um lar. A realidade entrega um boleto eterno. Mas talvez o ponto mais crítico de todos seja o impacto da especulação imobiliária. Grandes empresas, fundos de investimento e incorporadoras compram terrenos inteiros, prédios inteiros, bairros inteiros, não para morar, mas para lucrar. O imóvel deixa de ser um bem de uso e vira um ativo financeiro. Resultado? Os preços sobem, não porque há mais qualidade, mas porque há menos acesso. É como um jogo onde só ganha quem já começou rico. E quem está tentando conquistar o primeiro imóvel? Fica assistindo de fora, pagando aluguel caro e ouvindo que falta esforço, quando na verdade o jogo é todo viciado desde o começo. E aí vem a cilada dos programas habitacionais. Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. O nome muda, mas o problema continua o mesmo. Prometem acesso facilitado, mas entregam imóveis longe de tudo, mal construídos, e ainda com parcelas pesadas para quem ganha pouco. É o famoso ajuda que atrapalha. O governo financia, mas o cidadão paga. Com juros, com transporte ruim, com qualidade de vida baixa. Isso sem contar os casos de abandono, rachaduras, obras inacabadas e a sensação de ter sido enganado por algo que parecia um sonho, mas era só um negócio lucrativo para poucos. Outro fator que empurra os preços lá para cima é a centralização dos empregos e oportunidades em poucas regiões. Todo mundo quer morar onde há mais vagas, onde há transporte, escolas, hospitais. Mas como não há um planejamento urbano decente, essas áreas viram ilhas de luxo cercadas por um mar de periferia. Quanto mais infraestrutura num bairro, mais alto o valor do metro quadrado. E como a maioria dos serviços está nos mesmos lugares de sempre,
os imóveis viram objeto de disputa e de especulação. É por isso que uma casa simples em São Paulo ou no Rio pode custar mais do que um casarão em outro estado. Agora, vamos falar sobre o que ninguém gosta de admitir: o papel do próprio comprador nessa equação. Muitas vezes, a pessoa entra num financiamento sem entender o contrato. Confia no corretor, assina na pressa, não lê as cláusulas. E quando percebe, já está presa a uma dívida impagável, com parcelas que aumentam, revisões de contrato e taxas de manutenção que surgem do nada. Isso sem contar a ilusão de status. Muita gente compra imóvel por aparência. Quer mostrar que venceu, que tem patrimônio. E acaba sendo vencido por um sistema que transforma orgulho em dívida e tijolo em prisão. No fim das contas, a pergunta não é mais: por que é tão caro comprar uma casa no Brasil? Mas sim, quem está ganhando com isso? Porque enquanto milhões de brasileiros apertam o cinto, vivem endividados ou abandonam o sonho da casa própria, existe uma elite que lucra com cada parcela paga. Construtoras que cortam custos e aumentam margens. Bancos que multiplicam dinheiro com juros. Governos que usam a habitação como promessa eleitoral. E um sistema inteiro que alimenta a ideia de que você só vale alguma coisa quando tem uma casa no seu nome, mesmo que tenha vendido sua liberdade para isso. Talvez esteja na hora de fazer uma pergunta mais incômoda. Será que você quer mesmo comprar uma casa? Ou será que foi convencido de que precisava disso para ser feliz? O verdadeiro problema pode não estar no preço, nos juros ou nos contratos. Pode estar no modelo de vida que nos venderam. Um modelo onde liberdade é confundida com dívida e segurança é trocada por 30 anos de pagamento. E se o verdadeiro caminho para a casa própria fosse, na verdade, repensar o que significa ter uma casa? Porque, às vezes, o mais caro é acreditar em uma promessa que nunca foi feita para se cumprir. Se essa realidade também te incomoda, comenta aqui embaixo. O que mais te revolta nesse sistema que transforma moradia em dívida vitalícia? É a propaganda enganosa? Os juros surreais? Os programas públicos que ajudam menos do que prometem? A sua voz importa, e mais do que isso, ela precisa ser ouvida. Aqui, a gente não se conforma com o que nos empurram, a gente questiona. Então, se você acredita que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais gente, se inscreve no canal agora mesmo. Porque a verdade custa caro, mas viver na mentira custa ainda mais. E se você já caiu nessa armadilha da casa própria, ou está tentando escapar dela, esse espaço também é seu.